Quando a gente fala sobre passado, o que que a gente tem? Os historiadores, os arqueólogos, que vão lá, juntam um monte de caquinho de pedaços e eles tentam fazer sentido, fazer contexto, trazer história sobre isso. Uhum. Então, quando a gente fala sobre essa ciência, vamos dizer assim, que se popularizou muito nos últimos tempos, né, mas é antigo, né, Uhum. tipo, desde tem 50, 60, 70 anos, que tem muitas pessoas que trabalham fazendo isso. Mas é que se popularizou muito nos últimos tempos, né. Por quê? Porque as pessoas são mais ansiosas com a aceleração do tempo de conseguir entender mais ou prever ou explorar as possibilidades de futuro. Então, da mesma forma que um arqueólogo vai lá e vê os caquinhos e pedaços, né, e sinais Muito do interessante. passado, tentando contar como que as pessoas viviam, o que que isso acontecia e como aquilo era, a gente faz a mesma coisa, a gente pega porque o futuro existe, ele só não está distribuído, né, como dizem. Então a gente pega esses caquinhos de futuro, né, então a gente pega ideias, sinais, que a gente chama de sinais fracos, sinais fortes, que são ideias e a gente tenta, né, juntar elas para fazer sentido, para explorar possibilidades de futuro. É só isso. Fantástico, fantástico. Dá um exemplo pra gente, assim, no seu trabalho, quando você como é que você junta esses cacos? Eu achei super interessante a analogia, né, Então, a gente uma arqueologia do me dá você futuro. você me dá um exemplo de tema. Vamos lá, boa pergunta. Eu tô iniciando o meu mundo na futurologia. Pode ser história? Ou não, um que Não, você se interesse, sim. Uns que você vou pegar um que eu não me interesso, porque daí eu não vou ser muito. exato, é por isso exatamente, seria alguma coisa Então que vamos lá, vou pegar esportes, né. O que está ótimo, acontecendo com perfeito, esportes? Quando a excelente. gente olha para o passado, a gente vê, quais eram os grandes esportes por país, né, daí a gente vê lá o rugby, o futebol americano em alguns lugares. Por quê? Né, por que que isso aconteceu e não, eh, o futebol, e principalmente futebol masculino, em todos os lugares. Então quando a gente olha para o futuro, o que que a gente enxerga? O que que eu vou dizer de sinais do futuro? Um sinal do futuro é muito as questões que as pessoas estão falando atualmente sobre identidade de gênero e o quanto que essas vantagens ou desvantagens biológicas podem ter. Esse é um. A outro sinal de futuro é sobre, toda essa questão transhumanista, que é essa junção tecnológica com o próprio humano. E eu vou dar um exemplo. Eh, o Hugh Her, por exemplo, tem uma perna que é um. Ai, de onde ele é? Enfim, o Hugh Her, tem um TED muito famoso dele, ele é um escalador, Escalador. e ele era já um escalador, e ele perdeu as pernas. E daí o que que ele falou? Eu sou aqui ele é do MIT, se eu não me engano. Eh, daí ele falou: "Bom, vou aqui ver quais são as melhores pernas que eu posso ter para fazer esse esporte de escalada", né. E daí ele foi testando, 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 acontece que hoje as próteses que ele tem vários tipos de prótese para subir, são melhores e muito mais melhores do que pernas. Uau! Do jeito que a gente tem hoje, Aham. né. Então se a gente daí beleza, esse é um sinal, tá, esse é um sinal. Todo mundo tá por aí com pernas? Não, mas o que que a gente pode explorar a partir desse caco? Perfeito. Esse caco diz pra gente que a tecnologia pode fazer com que a gente tenha muitos pedaços, né, do nosso corpo. Imagina quando a gente fale sobre nosso potencial do nosso coração, o nosso potencial de corrida, o nosso potencial de tudo, né. Uhum, uhum. Então quando a gente tiver qual vai ser o limite, né, entre a gente poder colocar um algo que faça com que o nosso coração tenha mais amplitude para correr mais ou Uau! para, né, o que que isso vai significar para o mundo dos esportes? Esse é um caco, né. Então daí a gente pode explorar várias coisas, a gente fala: "Bom, pode ser que na verdade a gente possa ir para, tipo, mais esportes de ciborgues, pode ser que isso exista. Pode ser que a gente esteja falando que a gente vai mudar o tipo de esporte que a gente joga hoje, e eu estou explorando aqui contigo, tá, a gente Claro, vai fazer claro. perguntas juntos. Claro, Então assim, querida. será a partir desse caco, que perguntas que você faz? Eu faço, né, tipo, será que a gente vai ter os mesmos jogos? Ou se a Exato. gente vai começar a ter outros jogos que ampliem? Ou Será que a será gente que a vai ter gente vai que ter diferença entre jogos masculinos e femininos? Ou não vai ser é, uma coisa só, e né? será que a gente vai, será que a gente vai ter que ter categorias por que nem a gente tem Paralimpíadas e as Aham. Olimpíadas, e a gente divide por gênero? Será que vai ter por tipo de modificação que a gente tenha feito no seu corpo, ou seu nível de porque você pode, por exemplo, tem um
tem um cara que colocou uma antena, não funciona muito bem, mas que enxerga cores, porque ele não consegue enxergar cores através de vibrações. Uau! Imagina que essa questão sinestésica, né, vai conseguir ampliar para você conseguir sentir aqui através de um departamento a bola de onde ela está vindo e você consiga rebater com mais Precisão. precisão, ou até com mais. Então, uma pessoa que tenha esse equipamento pode Ter vantagens? funcionar, É, pode ter é. vantagens. Países ricos que têm mais tecnologia, É. né? E uma coisa bem específica que tá que seria, né, um futuro 10 anos atrás, seria a questão dos e-games, né, que a gente começa a falar: "Olha, tô vendo mais pessoas jogando. Ah, tô começando a ver". Hoje, né, se a gente conseguisse, do ponto de vista bem prático, negócio, pessoas, profissões, falar: "Cara, eu estou enxergando que cada vez mais pessoas estão jogando e fazendo streaming. Será que isso aqui vai ser um dia tão importante quanto é o streaming do futebol?". E hoje a gente vê que, apesar de não ser tão mainstream pra gente, os e-games são, ridiculamente maior do que a gente consegue ter acesso, né. Exato. Porque tem muita gente jogando isso, né. Então, é E tem isso, muita assim. gente que coloca uma quantidade enorme da vida nisso, né? É É. impressionante. E E aí sim, e daí a gente pode falar, será que, por exemplo, a gente pode extrapolar de que os esportes que sejam físicos já não serão tão mais relevantes como Uhum. uma Olimpíadas? As Olimpíadas, na verdade, de outras coisas, né, as outras Olimpíadas seriam mais relevantes. Esse tipo de Esse coisa.